Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vou dar sequência aí praticamente para finalizar o nosso conteúdo e vou falar assim digamos, da cereja do bolo, né? Do procedimento, do processo de inventário, partilha e sobrepartilha. Esse procedimento é exatamente aquilo que visa finalizar toda a questão não da dissolução, mas nós falamos aí ao longo do semestre a respeito da divisão patrimonial da pessoa que vem a falecer, do decujus na nossa linguagem, não é? E da forma, das maneiras como isso pode ser distribuído e para quem pode ser distribuído, ou seja, formas e maneiras, não é? De sucessão hereditária ou sucessão testamentária. E para quem pode ser distribuído, nós também já falamos isso para vocês em aulas anteriores, né? De esposas, né? Ou maridos, companheiros ou companheiras, filhos, pais e mães, irmãos, e aí no caso da linha colateral também. Ou seja, isso aí já está tudo muito bem explicado para vocês. Então hoje nós vamos falar exatamente no procedimento, o que é exatamente inventário, o que é partilha e o que é sobrepartilha. Tá bom? Para vocês entenderem melhor. Eu quero deixar aqui um recado já no início, porque às vezes assim, alguns não assistem até o final, então vou deixar um recado aqui no início. Mas também vou colocar lá no grupo e no e-mail. Eu vou preparar uma atividade ainda essa semana sobre a forma de pagamento das dívidas da pessoa que falece, do morto. Tá? E vou incluir essa atividade para vocês lá essa semana e vocês no dia da prova, vocês podem fazer ela normalmente essa semana, no dia da prova vocês me entreguem ela também, tá bom? Ou até podemos marcar aí numa sexta-feira, até na sexta-feira para vocês me entregarem. Depois aí eu vou decidir como é que eu vou fazer e eu coloco para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, primeiro vamos falar sobre inventário. Vocês ouvem falar naturalmente muito sobre isso o tempo todo, das confusões que vocês têm acesso aí, ficam sabendo sobre pessoas que acabam divergindo aí na partilha de bens de uma pessoa que falece, de um hereditando, não é? Confusões em família, já ouvimos falar em até mortes, não é? Em razão de disputa por bens deixados em herança, pessoas que deixam de se falar, então tem várias, né? E há outros casos também em que a gente não tem esse tipo de problema, que esses inventários são feitos de forma tranquila, de forma consensual, assim como nos divórcios, né? A gente tem lá aquele divórcio que é litigioso e a gente tem aquele divórcio que é consensual. Nós temos o inventário que é litigioso e nós temos o inventário que é consensual. Tanto que a tabela da OAB dá essa possibilidade de você ser contratado como advogado de todos os sucessores ou de todos os herdeiros, né? Ou de um só herdeiro, onde aí nós vamos ter o divórcio, o litígio, o inventário litigioso, e aí cada herdeiro vai precisar de contratar um advogado, ou dois herdeiros contratar um advogado e o outro contratar outro, assim depende da quantidade de herdeiros, é claro. Tá? Então vamos lá. Qual é o conceito de inventário? Inventário é um procedimento especial, está lá no artigo 1997 do Código, não é? É um procedimento especial instaurado no último domicílio do falecido. Eu vou ler o conceito primeiro para depois falar sobre ele. No último domicílio do falecido, visando descrever os bens da herança, avaliar esses bens, pagar o imposto de transmissão, identificar os sucessores, quitar as dívidas do extinto, as dívidas do funeral e fazer a partilha pondo fim ao condômino decorrente da sai-sine. É um conceito bem amplo, não é? Mas eu vou destrinchar ele aqui para vocês entenderem melhor. Então, procedimento especial porque é exatamente um procedimento específico, não é? Do Código de Processo Civil. Nós temos um procedimento todo linear a seguir pela lei processual e não podemos fugir dele. A primeira característica que eu chamo a atenção para vocês é a questão da competência territorial.
Então a competência territorial não é estabelecida pelos bens do falecido, e sim pelo último domicílio dele, não é? Regras de domicílio são aprendidas lá no direito civil em parte geral. Então, quer dizer, onde ele exerce a sua maior atividade econômica pode ser determinado, onde realmente ele exerce o domicílio onde ele mora também pode ser determinado, daí por diante. Então, tem várias formas de estabelecer esse domicílio e critérios, né, pela lei civil. Então, a primeira característica que eu chamo a atenção a respeito desse conceito é a regra da territorialidade, para se estabelecer a competência para esse procedimento de inventário ser instaurado. Segundo, esse procedimento visa descrever os bens da herança. Então, é ali nesse procedimento que eu tenho que enumerar, eu tenho que indicar todos os bens a serem partilhados. Tá? Todos os bens que vão ser inventariados, partilhados não, porque a partilha depende de outras coisas antes, que já no próprio conceito mesmo eu vou falar. Então, eu tenho que descrever, eu tenho que enumerar esses bens, né, da herança que estão deixados pelo hereditando. Terceiro, avaliar esses bens. Essa avaliação é importante e essa avaliação ela pode ser feita, ela pode ser até indicada pelo próprio advogado, não é? Mas ela é feita oficialmente, e oficialmente pela Fazenda Estadual, tá? Que vai avaliar esses bens. Para quê? Exatamente para o seguinte tópico do conceito: pagar o imposto de transmissão. Tá? Esse imposto é avaliado num percentual, salvo engano é 2%, ou 4%, isso vai variar de acordo com o bem também. Valores financeiros não pagam imposto, só o imposto de renda, que certamente dependendo do valor vai pagar, mas imposto de transmissão aí não pagaria sobre valores financeiros, valores depositados em poupança, por exemplo. Vai se pagar os impostos, os encargos financeiros referentes ao dinheiro, como imposto de renda, IOF, etc. Então, pagar esse imposto de transmissão é fundamental. Identificar os sucessores. Então, nesse processo de inventário, eu tenho que oferecer esses sucessores, eu tenho que indicar esses sucessores, sob pena de anulação desse inventário, ou de nulidade até mesmo, porque se eu deixar alguém de fora, isso pode ser, né, tornado nulo lá na frente. Ah, mas se aparecer alguém no futuro? Bom, se esse alguém aparecer no futuro e esse alguém não era do meu conhecimento, ou do conhecimento dos demais sucessores da abertura do inventário, vai se fazer novamente um outro procedimento e aí vai haver essa sobrepartilha que nós vamos falar lá na frente, tá bom? Quitar as dívidas do extinto, não é? Reparem que primeiro eu falei de pagar o imposto de transmissão. Esse imposto não é uma dívida que já havia, que já existia, não é? Para o hereditando, é o imposto gerado a partir da abertura do inventário. Então, após identificar esses bens, primeiro eu vou pagar o imposto de transmissão para depois eu quitar as dívidas do extinto, se essas dívidas acontecerem, se elas houverem essas dívidas. Como, por exemplo, dívidas com garantia real, aquelas que têm interesse de bancos, não é? Principalmente dívidas financeiras, que alguns podem se habilitar no procedimento de inventário. Quitar as despesas de funeral e aí sim, por último, fazer a partilha dos bens aos sucessores, pondo fim ao condômino decorrente da sai-sine. Por que eu estou falando condômino? Vocês lembram que a sai-sine faz o quê? Ela atribui imediatamente após a morte do hereditando a propriedade desses bens aos herdeiros. Então, a partir daí, eles passam a exercer essa atividade, a ter a propriedade desses bens em regime de condomínio com os demais sucessores legítimos, testamentários ou legatários. Não é? Então, isso é importante frisar, por quê? Porque lá no final, quando ocorre essa partilha, esse condomínio vai deixar de existir. Ele não mais vai existir, porque essa partilha vai exatamente por fim a esse condomínio. Então vamos lá, gente. Bom, o inventário vai apurar o patrimônio do morto e vai liquidar o acervo hereditário. Ele vai acabar com todo o acervo hereditário e vai partilhar isso, e a partir daí novas pessoas vão assumir essas propriedades ou a posse de alguns
valores financeiros e etc. Então ela vai realizar o ativo, levantar todo o ativo e vai pagar o passivo, daí a liquidação do acervo. Esse inventário ele também vai separar a herança da meação do viúvo, se o falecido foi casado pelo regime de comunhão de bens, ou então, tá, se houver aquela questão da união estável. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Por quê? Lembrem-se que o viúvo não é herdeiro, ele é meeiro. Tá? Ele é meeiro. Então a metade desse patrimônio é dele por direito, tá? Se ele for casado com o regime de comunhão de bens. O foro competente para o inventário é o da comarca onde residia o extinto, mesmo que tenha bens em outros lugares, pois se presume que ele vivia, que onde ele vivia era mais conhecido. Então, aquilo que eu falei para vocês, geralmente onde se mora é onde se exerce a atividade econômica e financeira, geralmente, mas não quer dizer que isso seja regra, tá certo? Então, aonde ele vivia, tá, é o foro competente para poder processar o inventário. Quem impulsiona o inventário e cuida dos bens do extinto, paga os impostos, contrata advogado e etc. Essa pessoa é chamada de inventariante. Mas a gente não pode confundir inventariante com testamenteiro, tá? Porque testamenteiro é aquele eleito pelo hereditando ainda em vida para cuidar dos bens deixados em testamento. Podem coincidir? Podem coincidir, mas não necessariamente vai ser a mesma pessoa, tá? Então, por exemplo, no caso do inventariante, esse vai ser nomeado pelo juiz. Se for um inventário consensual, o próprio advogado já indica o inventariante, já indica quem vai ser nomeado, né? Porque é consenso, então certamente os demais sucessores vão acordar com isso aí. Mas, tá? Esse testamenteiro que eu falei, ele não existe na sucessão legítima, naquela sucessão hereditária que não é por testamento. Consequentemente, ele vai ter que ser indicado ou nomeado pelo juiz, certo? Entre a morte e o ajuizamento da ação de inventário, a administração da herança cabe a um familiar, conforme o artigo 1797. Aqui eu fiz um parênteses para vocês, eu vou ler o artigo 1797 para vocês entenderem quem é que pode administrar essa herança. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo da administração dessa herança, eu não estou me referindo à administração do inventário, porque isso já é feito pelo juiz, né, a partir do momento que você ingressa com a petição, com a abertura da sucessão hereditária ou testamentária, tá? Se for testamentária, pelo testamenteiro. A sucessão legítima, o inventariante vai ter que ser nomeado lá. Então, olha bem, até esse inventariante assumir esse compromisso judicialmente, alguém vai precisar de ficar na gestão desse patrimônio. Então, geralmente, isso ocorre a quem? Então, o artigo 1797 diz o seguinte: primeiro, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Segundo, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, o mais velho. Isso aqui é bom fazer uma observação. Pode acontecer de não existir cônjuge e companheiro, de já terem falecido também. Então aí vem o herdeiro, naquela linha sucessória que eu já coloquei para vocês também, que estiver na posse e administração dos bens. Se houver mais de um nessas condições, se tiver mais de um, se houver condomínio, por exemplo, nessa posse e administração, ou na gestão desses bens, o mais velho. Terceiro, ao testamenteiro, porque pode coincidir também com um desses aí. Quarto, uma pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa, ou seja, na recusa de uma dessas pessoas indicadas, nesses incisos antecedentes, consequentemente, a esposa ou companheiro ou o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens pode se recusar, não é, a essa administração. Então, o juiz pode nomear uma pessoa de sua confiança. Se o inventariante não desempenhar bem suas funções, depois de nomeado, não prestando conta de seus atos, o juiz deve removê-lo, trocando por outro parente do extinto. Então, geralmente, o inventariante que é nomeado é um parente. Em casos raros e específicos, o juiz nomeia um inventariante estranho à sucessão hereditária. Exatamente porque, se eu nomeio um herdeiro como inventariante,
significa que esse herdeiro, primeiro, ele tem um acesso mais fácil aos demais herdeiros, consequentemente, o processo pode tramitar mais rápido, dependendo do que for preciso pelo juiz. Segundo, ele tem acesso também, geralmente, à totalidade do patrimônio do hereditando, ele sabe exatamente onde se encontra, em que situação se encontra esse patrimônio, para poder responder mais rapidamente ao juiz no processo de inventário. Então, o inventariante, ele vai representar o espólio. O espólio é o conjunto patrimonial deixado pelo morto. Então, o espólio é a pessoa do morto, não é? E seu patrimônio. Tanto que, quando se entra com uma ação contra uma pessoa que já faleceu, você não entra com uma ação contra essa pessoa, e sim contra o espólio dessa pessoa. Porque a pessoa não está aqui mais para poder responder. Consequentemente, não estando aqui mais para poder responder, essa pessoa ela tem legitimidade, mas legitimidade através do patrimônio dela. Então a gente diz que a gente entra com uma ação contra o espólio. E o inventariante é exatamente a pessoa que administra o espólio, que administra o patrimônio do morto, exercendo essa função pública de forma gratuita, ou seja, não vai ser remunerado, não é como a questão do síndico lá no processo falimentar que vocês aprenderam, ou depositário, que pode também receber por isso, e em outras situações que no direito empresarial, no direito civil dá essa condição também. Então ele não vai ser remunerado, não é? Assim como também na sucessão testamentária, o testamenteiro não vai ser remunerado. Afinal, não é? O inventariante é um parente, é herdeiro, e ele vai estar trabalhando para ele mesmo, ok? Vamos lá. Bom, o inventário ele vai apurar o patrimônio do morto e vai liquidar esse acervo hereditário, realizando o ativo e pagando o passivo. Perdão, desculpa, eu voltei lá na outra. Então, esses conflitos familiares, eles podem acontecer, não é? E o juiz, a todo tempo, ele vai ter que decidir e afastar sobre esses conflitos que estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem recente para vocês, eu acho que eu já até falei isso em aulas anteriores. Na questão da sucessão hereditária do apresentador Augusto Liberato, Gugu. As filhas dele, com 17 anos, entraram com um pedido no processo de inventário para substituir o advogado no processo. E a tia impugnou esse pedido de sucessão exatamente porque elas têm 17 anos. Elas não são absolutamente capazes. E a tia hoje as representa no processo hereditário, não é? Ela é tutora dessas menores. Consequentemente, o juiz teve que administrar essa crise familiar, esse conflito familiar aí e estabeleceu o que deve ser feito, não é? Então, a partir do momento que o juiz ele perceber que há esse conflito, ele vai tomar uma atitude para afastar esses conflitos. E um deles, inclusive, é nomear um expert da confiança dele para essa função de inventariante, não é? Nesse caso, quando ele nomeia uma pessoa fora desse contexto familiar, uma pessoa que não tenha interesse algum nesse patrimônio, não é? Aí sim o espólio vai remunerar essa pessoa, tá? Aí sim. No caso do Augusto Liberato que eu acabei de falar, a irmã dele certamente é inventariante. Então ela não é remunerada. Ela não é remunerada. Se houver o caso de questionarem ou do próprio juiz entender que ela não está administrando esse espólio nos interesses dos demais sucessores ou de forma lícita, ele pode substituir esse inventariante por um outro inventariante da própria família. E se esses inventariantes ou possíveis inventariantes da própria família se recusarem a isso, ele pode nomear um terceiro não interessado nessa herança, um terceiro que não tem afinidade alguma com esse patrimônio e, consequentemente, essa pessoa vai ser remunerada, ok? Artigo 1617, inciso 8 do Código de Processo Civil. Ou seja, se a família briga, ela vai perder dinheiro e tempo na conclusão do inventário. Eu tenho um inventário aqui no escritório que eu estou vivendo exatamente essa situação. São 4 herdeiros, a esposa e 3 filhos.
A esposa e um dos filhos hoje entraram num acordo e me contrataram. Os outros 2 filhos não conseguem chegar no acordo, a gente não consegue chegar nesse acordo. O que está acontecendo? Na realidade, hoje ainda eu apago incêndio nesse inventário, eu ainda nem entrei com o processo de inventário, eu estou apurando esse patrimônio ainda. E certamente seria muito mais fácil se os outros 2 concordassem, não é? Primeiro, eles não têm hoje uma condição financeira favorável, têm um patrimônio favorável, mas não têm uma condição financeira favorável, ou seja, não são capitalizados. Não sendo capitalizados, o que acontece? Para que se possa pagar, por exemplo, para começar o inventário, eu tenho que pagar custas processuais. Não é? Posso até tentar de uma forma ou de outra postergar essas custas para o final do processo, ou até tentar uma assistência judiciária comprovando através de extratos bancários que quem ingressar com o inventário não tem condições de pagar essas custas. Mas eu vou ter que pagar imposto de transmissão. E para pagar imposto de transmissão eu preciso estar capitalizado, porque na hora que houver as avaliações, isso vai custar, não é, um valor a ser recolhido para o Estado. A própria regularização já de alguns imóveis dentro desse inventário, desse futuro inventário, né, regularização que eu digo com relação à prefeitura, IPTU que estava atrasado, etc., já está onerando. Então, certamente a família brigando está perdendo dinheiro, está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Eu já alertei para isso, não é? Já desde o começo eu venho alertando para isso. Acontece que, infelizmente, os outros 2 filhos, eles não conseguem nem se entender. Então, são partes, nós temos aí nesse inventário de 4 herdeiros, nós temos 3 partes distintas. A mãe e um dos herdeiros e os outros 2 herdeiros também de forma separada. Então, é meio complicado isso daí, eu estou tentando, né, administrar isso daí, tentando chegar nos demais para poder estou querendo que eles constituam até mesmo advogados, porque fica mais fácil da gente conversar dessa forma, tentar abrir os olhos deles. Mas vamos lá, foi só para vocês entenderem que assim como no divórcio litigioso, não compensa fazer um inventário litigioso, não compensa, é complicado, demora. Nesse mesmo inventário, há um outro inventário anterior a esse, que é do avô, ou seja, do pai desse hereditando nesse inventário, vou falar devagar para vocês entenderem, do avô desses herdeiros, desses netos. Esse inventário desse avô ele já dura mais de 20 anos, porque não há consenso entre os herdeiros. Mais de 20 anos. Pense você no patrimônio que está sendo perdido aí nessa história toda. Mas vamos lá. Essas questões de autoindagação, que é uma discussão de validade de casamento do morto, reconhecimento de filhos, justificação de créditos a receber, nulidade de testamento, deserdação e etc., não pode ser tratadas em inventário, mas em processo próprio para tumultuar menos o procedimento. Então, um processo de inventário ele já é complicado, principalmente dependendo da quantidade de patrimônio existente lá. Vocês vão perceber que há todo um procedimento, não é? Eu entro com o procedimento, a partir daí o juiz vai mandar citar as partes contrárias se for litigioso, para essas partes contestarem patrimônio, e se houver aí contestações, ou se houverem discussões a respeito disso que eu falei com vocês, ó, validade de casamento de quem morreu, ou até mesmo reconhecimento de união estável, reconhecimento de filhos havidos fora desse casamento ou dessa união estável, justificação de créditos, né, que alguns podem deixar de colocar esses créditos lá no inventário e outros não, nulidade de testamento, se houver, deserdação, são todos procedimentos que têm que ocorrer à parte nesse inventário, para não tumultuar mais ainda, porque o processo de inventário, como eu falei, já é um processo que demanda uma certa atenção e um certo cuidado por parte do juiz. Então, lembra dos procedimentos cautelares incidentais, não é? Ou até mesmo aqueles paralelos que a gente pode promover à parte no processo principal? Isso aí também pode acontecer e deve acontecer no inventário. É de bom tamanho que aconteça para evitar essas confusões no processo de inventário. Então, esses procedimentos todos que eu enumerei para vocês, eles ocorrem de forma separada. O artigo 612 do Código de Processo Civil é o que trata desses procedimentos de forma distinta.
Bom, o inventário ele é obrigatório, mesmo que só haja um único herdeiro. Por quê? O interesse aí, há um único herdeiro, então imediatamente eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que simplesmente, morreu, raciocine comigo. É uma questão simples, faleceu a pessoa, qual é o documento que comprova o falecimento? É a certidão de casamento, de óbito, não é? Se eu tenho um único herdeiro, basta que nessa certidão de óbito conste esse herdeiro. Então, se o casal não deixou filhos, o único herdeiro é a esposa. Não é? Então, vamos lá para a esposa, vamos dar o patrimônio todo para a esposa. Se o casal deixou filhos e a esposa ou o marido já não são vivos mais, deixou um único filho, o único herdeiro é o filho. Então, o único documento capaz de atestar quem é esse único herdeiro é a certidão de óbito. Certo? Errado. Não é só a certidão de óbito. E se fosse só assim, se fosse só por isso, bastava ele levar a certidão de óbito, por exemplo, ao cartório de registro de imóveis, bastava ele levar a certidão de óbito, por exemplo, ao Detran, bastava ele levar a certidão de óbito a um banco, onde o pai ou a mãe ou toda a herança financeira estaria depositada, e ele ter acesso a esse patrimônio, transferir bem para o seu nome, carro para o seu nome, bem imóvel para o seu nome, carro para o seu nome, etc. Mas acontece o seguinte, lembram lá do terceiro tópico do conceito, voltem lá no conceito de sucessão de inventário. O terceiro tópico é exatamente pagar impostos. Então há um interesse da Fazenda Pública Estadual em receber esses impostos decorrentes da transmissão hereditária desses bens. Então esse imposto de transmissão tem que ser cobrado nessa sucessão hereditária. Ele só pode ser cobrado através do inventário, certo? Só pode ser cobrado através do inventário. Por isso o inventário ele é obrigatório. Quando o herdeiro é único, não há partilha. Isso aí é um consenso, é óbvio. Aí a gente não dá o nome de partilha, porque partilha significa divisão. Se não há divisão, juridicamente temos um outro nome. É chamado de adjudicação. Ou seja, todos os bens do extinto vão ser adjudicados a um único herdeiro. Essa adjudicação ela pode ocorrer, se for o caso dos demais herdeiros abrirem mão da sua parte a um único herdeiro, também pode. Eles estão abrindo mão, eles estão adjudicando todos os bens do hereditando a um único herdeiro. Isso também pode acontecer. Mas, não é? Se houver mais de um herdeiro, o nome não é adjudicação, o nome é partilha. Então, todavia, pode não haver inventário nas seguintes situações, ou seja, vamos para as exceções. A regra é que o inventário seja obrigatório. Nas seguintes situações, nas seguintes exceções, eu posso não ter o inventário. Primeiro, por arrolamento sumário, previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil. Esse arrolamento sumário vai dispensar o inventário quando todos os herdeiros são capazes e celebram partilha amigável. Alguns entendem ou até podem levantar esse questionamento de que esse arrolamento sumário só pode acontecer dependendo do teto do patrimônio. Mas isso não importa, tá? O teto patrimonial do extinto não tem nada a ver com isso aí. Pode ter um valor lá em cima. Por quê? No arrolamento, esse procedimento vai ter que ser judicial ou pode ser extrajudicial, não tem problema. Tá? Pode ser feito em cartório hoje já, não há problema nenhum de fazer um inventário chamado inventário administrativo por arrolamento em cartório. Mas lembre-se, há uma obrigação de fazer esse arrolamento exatamente para o pagamento dos impostos, não é? Só que esse arrolamento sumário ele só pode acontecer se não houver incapazes, se ele for consensual ou também se houver um único herdeiro. Tá? Então eu posso fazer esse arrolamento sumário, não tem problema nenhum. Então o arrolamento ele é um procedimento, ele é um processo mais simples do que o processo de inventário, porque como há partilha, no caso de mais de um herdeiro, e essa partilha já é predeterminada por esses herdeiros, dizendo
Quanto vai ficar para cada um? E isso aí no quinhão legal, ou se ultrapassar o quinhão legal proporcionalmente ao que determina o próprio código, ou a sucessão hereditária ou testamentária, que isso pode acontecer, se for acima, tem que haver anuência, né? Alguém tem que adjudicar para outra pessoa, também não há problema. O grande fundamento do arrolamento é exatamente o consenso, gente. É o consenso. Então, no caso de mais de um herdeiro, eu posso fazer por arrolamento com partilha. No caso de um herdeiro só, eu faço por arrolamento com adjudicação. Entendeu? É fácil, não é difícil. Basta primeiro, né? São alguns requisitos. Primeiro, não há limite de patrimônio, nem de valor nesse patrimônio. Segundo, todos os herdeiros têm que ser capazes, não pode haver incapaz, porque se houver incapaz, não tem como partilhar alguma coisa consensualmente com o interesse de capaz por trás. Mesmo assim, e se for partilhado de acordo com a lei? De qualquer forma vai ter que ter alguém representando esse incapaz. E aí tem que ter intervenção do Ministério Público, vocês sabem muito bem disso. Terceiro, não pode haver discordância, tem que haver concordância, não é? E quarto, posso fazer por arrolamento, em vez de ter partilha quando há mais de um herdeiro, com um único herdeiro, não é, com adjudicação. Então é muito mais simples de fazer, muito mais rápido, muito mais prático. E pode ser feito diretamente no cartório. Segunda causa de não obrigação do inventário, o arrolamento comum previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil. Ele também vai dispensar o inventário quando a herança é de pequeno valor, mesmo que haja menores e disputa pelos bens. Tá no 665 também. Então, isso pode ser feito por arrolamento comum, mas já não pode ser feito no cartório. Obrigatoriamente tem que ser feito judicialmente, porque há interesse de menor, tá? Mesmo que haja, principalmente se houver disputa por esses bens, tá? Aí eu tenho que fazer na justiça também. Por que então arrolamento e não inventário? Porque na realidade os bens são de pequena monta e já são indicados diretamente lá no procedimento, tá? Então não há necessidade. Veja bem, qual é a diferença do inventário por arrolamento então? É a questão exatamente da apuração dos bens, tá? É a questão da apuração dos bens. Esses bens já são previamente determinados lá. Se houver uma quantidade enorme de bens e eu conseguir materializar, identificar todos e valorar todos, não tem problema, pode ser feito por arrolamento, tá? O arrolamento sumário. Se não houver essa condição, esse arrolamento comum pode ser feito, desde que a quantidade patrimonial seja pequena. E eu já identifico um único bem, por exemplo, acabou, ele vai entrar ali, certo? Terceiro, eu também não faço inventário quando há possibilidade, quando não há necessidade, primeiro, do inventário e segundo, do arrolamento. E aí, qual vai ser o procedimento? Por alvará judicial, artigo 666, também do Código de Processo Civil. Isso significa que eu posso fazer isso, não é? Porque a herança é muito pequena, ou seja, basta uma simples autorização do juiz para o levantamento de um crédito. Percebam que aí eu estou falando de crédito. Se houver imóvel, tem que se fazer por arrolamento, porque há necessidade do pagamento do imposto. Lembra que eu falei no começo da aula? Quando não há necessidade do pagamento desse imposto, que incide exatamente sobre valores financeiros, aí como exemplo está até na apostila de vocês, ó, salário não recebido, se ele faleceu um dia antes de receber o pagamento, e aí ficou bloqueado o salário, ou você não tem acesso à conta. Depósito de fundo de garantia, valores depositados em aplicações de poupança, conta corrente, bolsa de valores, ações e etc. Isso tudo são bens financeiros, não é? Que são bens não imóveis, que podem ser levantados através de alvará judicial, PIS, PASEP e daí por diante. Valores referentes a precatórios, isso tudo pode ser levantado via alvará judicial, ok? Então, o alvará judicial, ele é necessário, ele é usado nos casos da dispensa do arrolamento e do inventário.
Quarto, por escritura pública, o parágrafo 1º do artigo 610 admite o arrolamento extrajudicial, que eu falei para vocês quando eu falei do arrolamento sumário. Só que o arrolamento sumário é feito judicialmente e a escritura pública é feita no cartório. Então, o parágrafo 1º do artigo 610 do Código de Processo Civil admite o arrolamento extrajudicial sem intervenção do juiz, podendo tudo ser feito no cartório de notas, se não há testamento e se os herdeiros são capazes e estão de acordo com a divisão dos bens. Eu estou fazendo exatamente um desse aí agora, tá? Que faleceu um amigo meu, ele não tem nem pai nem mãe, ele não foi casado, não tem filhos, os irmãos são os herdeiros dele. Olha aí a linha sucessória, eu falei todinho para vocês agora. Não deixou testamento, não foi casado, não tem pai, não tem mãe, porque já são falecidos, né? Não tem filhos, ele tem os irmãos. Então os irmãos é que vão sucedê-lo aí. No caso aí, reparem que a sucessão já é na linha colateral. Já é aquela sucessão facultativa, lembra que eu falei com vocês? Não é aquela sucessão necessária. Aí eu estou dando um exemplo para vocês prático do que é a sucessão facultativa. São os irmãos quem estão legítimos a receber a herança dele. Então, eles estão de acordo com tudo que vai ser feito, estão de acordo com a partilha, já me passaram isso daí, eu já dei entrada no procedimento no cartório de notas para poder fazer, já estão fazendo o levantamento do valor do patrimônio imóvel, ele tem um patrimônio financeiro depositado e tem um automóvel, que já estão valorados lá dentro do procedimento, e agora estamos fazendo o levantamento do valor venal dos imóveis, dos 3 imóveis, para pagar o imposto. Depois de pago o imposto, nós vamos fazer a partilha em condomínio, entenderam? Na administração dos 5 irmãos. Então, para ficar claro para vocês que a escritura pública, ela é muito utilizada hoje quando não há a confusão, quando não há briga entre os herdeiros, tá? Então isso é muito comum de ser usado hoje, essa partilha extrajudicial. É mais rápido, eu vou tirar um processo da justiça, não é? Mas o cartório vai cobrar certas custas, isso é óbvio. Mas isso aí também é pago na justiça, porque vai ter que pagar lá, tá? A diferença é que na justiça, se for o caso, você pode pedir um assistente judiciário e não pagar essas custas. No cartório, obrigatoriamente, tem que ser pago. Ok? Bom, vamos lá. Então, essas são as 4 exceções aí à não abertura do inventário. Quando que o promotor de justiça atua nos processos de inventário? Geralmente, ele tem uma atuação muito discreta, não é? E, na maioria das vezes, o promotor não aparece nesse direito sucessório. Ele só aparece quando há testamento, para poder verificar se nesse testamento está tudo de acordo com a lei, se o testamento é lícito e legal, até porque se for o caso de alguém questionar essa ilicitude, ele vai ter que funcionar porque há um interesse público aí. Segundo, quando há herdeiros incapazes, não é? E aí o promotor vai atuar também no interesse desses herdeiros, porque naturalmente ele é quem vai opinar e quem vai monitorar o interesse desses herdeiros aí. A possibilidade de inventário negativo, de eu entrar com um processo de inventário somente para declarar que não existe bens? Esse processo não está previsto, esse procedimento não está previsto no Código de Processo, e é o modo judicial de se provar a inexistência de bens do extinto. Então, por que a necessidade de alguém provar que não deixou bens? Não é? Qual seria essa necessidade? Como eu disse, ele não é previsto no nosso Código de Processo. E vai ser o modo de se provar a inexistência desses bens. Mas por que, então, alguém tentar entrar com esse procedimento para poder provar a inexistência dos bens? São 2 motivos. Até caiu um labinho aqui. Bom, o primeiro deles, porque a lei exige o regime obrigatório de separação de bens quando o viúvo não abrir o inventário do cônjuge falecido e esse viúvo desejar casar de novo. Tá? Então ele precisa provar a inexistência de bens. Se ele não abrir o inventário do casamento anterior, repare o que eu falei para vocês agora, ó.
A lei exige o regime obrigatório de separação de bens, não é? Quando a pessoa é viúva e vai se casar novamente, certo? A lei exige esse regime, é obrigatório impor esse regime no casamento novo. Mas se ela não abrir o inventário do cônjuge falecido e esse viúvo deseja casar de novo, então se ele quiser casar sob outro regime, ele tem que entrar com esse processo de inventário negativo, ele tem que provar a inexistência de bens para ele poder casar sob outro regime. Ou então, ele abre o processo de inventário, se houver bens, dá essa partilha primeiro. Se houver bens e ele abrir o inventário, mesmo assim ele quisesse, ele não é proibido de casar. Acho que fica claro para vocês isso ficou claro também lá nas aulas de Direito de Família. Brilhantemente ministradas pelo professor Marcelo, com certeza. Então ele não é obrigado, ele não está proibido de se casar. Ele pode se casar, enquanto ele não der partilha dos bens, o regime de bens dele tem que ser o de separação obrigatória de bens. Ou então ele entra com inventário negativo para provar que não há bens do cônjuge falecido. Segundo, o inventário de pessoa casada é importante para evitar confusão patrimonial entre bens do viúvo no primeiro e no segundo casamentos. Dessa forma, se o viúvo não ajuizou o inventário porque o extinto nada deixou, ele precisa ser comprovado a fim de que o viúvo possa se casar livremente. Então, ele vai obrigatoriamente ter que fazer isso daí, como eu falei com vocês. E a segunda opção, a segunda necessidade do inventário negativo é simplesmente para excluir a responsabilidade do herdeiro por dívidas do morto. Então, se ele entra por inventário negativo, mas ele ainda não explicitou que não há bens, qualquer bem a ser constituído por ele no futuro, mesmo sendo viúvo, pode recair para ele. Ficou claro para vocês? Ele contraiu um novo casamento. Quem morreu não deixou bens a partilhar, mas se ele constituir um novo casamento, constituir novo patrimônio, mas ele não declarou a inexistência desse bem anteriormente, ele pode sofrer consequências no futuro. Tá? Ele pode sofrer consequência no futuro. E até ele provar, aí eu brinco com vocês em sala de aula também, né? Que focinho de porco não é tomada, não é? Ele vai ter problema, ok? Então ele tem necessidade de fazer esse inventário negativo, ou seja, é como se fosse uma ação declaratória da inexistência de bens. Só isso, mais nada, o procedimento é simples, ok? Vamos lá. Bom, dessa forma o viúvo herdeiro vai instaurar o inventário negativo, o juiz vai mandar ouvir familiares, testemunhas, vai pesquisar informações na Receita Federal, Estadual, Detran, fazer um apanhamento geral no Infojude, né, que vocês conhecem muito bem, no Bacenjude, para saber exatamente se há bens. Se ele não detectar a existência desses bens, ele vai declarar a inexistência desses bens e o inventário será negativo. Então, confirmando que o falecido não possuía esses bens, o juiz vai proferir uma sentença declaratória e negativando o inventário. Aí que eu falei para vocês, é como uma ação declaratória de direito, tá? Ou uma ação declaratória da inexistência desses bens. Bom, assim a gente encerra essa parte do inventário, né? A segunda parte seria a partilha. De que forma, né, o que é a partilha dentro do inventário? É a divisão de bens da herança, pondo fim ao condomínio transitório decorrente da sai-sine. Sai-sine é a atribuição do patrimônio aos sucessores, tá? Ou testamentários que imediatamente após a morte do hereditando tomam propriedade desses bens, certo? Então, a sucessão é exatamente a divisão desses bens. É a hora que, ao haver a partilha, vai se pôr fim ao condomínio dos herdeiros ou dos testamentários. Por quê? No momento em que isso acontece, o bem que é atribuído aos diversos sucessores da mesma forma, igualmente, passa a ser individualizado, porcionado, não é? Estabelecido em quinhões para cada um. Então, ele vai deixar de pertencer ao espólio e vai passar a pertencer
ao sucessor ou ao testamentário na forma prevista no testamento ou na forma prevista na sucessão hereditária, necessária ou facultativa, certo? É com a partilha